Bom, pessoal, hoje nós vamos começar aqui um novo tópico, né? Nessas videoaulas que eu venho postando aí com frequência. E esse tópico é um tópico que tem bastante apelo hoje, né? Que muita gente se diz especialista, mas que requer um certo cuidado na hora de fazer o tratamento desse tipo de informação. E o tópico que nós vamos abordar hoje é exatamente a energia eólica, né? Mas para a gente entender como é que um aerogerador funciona, a gente precisa primeiro entender como é que o recurso que ele utiliza é modelado. E esse recurso que a gente está interessado em modelar é exatamente quem? O vento, né? Mais precisamente a velocidade do vento. Porque quando eu tenho um aerogerador, o que acontece? Na entrada desse aerogerador eu vou ter uma energia primária, né, que é uma energia mecânica proveniente de uma velocidade de uma massa de vento, que vai ser convertida então em energia elétrica ou em eletricidade, né? E como é que os ventos eles se comportam aqui na Terra? Então aqui eu botei para vocês um desenho, né, no plano aqui do nosso planeta, né, em que a gente tem os hemisférios norte e sul e a linha do Equador. Como qualquer outra fonte renovável de energia, os ventos eles são oriundos da radiação solar que atinge a superfície terrestre, né? Se a gente considerar essa situação em que os raios solares atingem passam pela atmosfera da Terra e atingem a superfície, né? Então, o ar quente, por ele ser menos denso, ele tende então a subir por correntes de convecção, né, das regiões mais próximas ao Equador em direção aos polos. E o ar mais frio, por ser menos denso, ele desce da direção dos polos em direção ao Equador, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Isso aqui seria uma situação ideal, sem retorno, sem a gente considerar também o movimento de rotação da Terra. Só que nem tudo é perfeito, né? A Terra, além de ela possuir um movimento de rotação em torno do próprio eixo dela, ela ainda está inclinada em relação ao eixo norte-sul de um ângulo de 23,45 graus, né? De tal sorte que a radiação solar incidente na Terra, dependendo da estação do ano, ela atinge os pontos da Terra de maneira diferente, com diferentes intensidades, né? Então, o que acontece na realidade? Na realidade, o ar quente, à medida que ele vai se aproximando dos polos, a cada 30 graus, ele vai sofrendo um resfriamento e ele tende a descer, né? Isso acontece a cada mecanismo desse de 3 células, a 30, a 60 graus e finalmente no polo, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. De tal sorte que os ventos eles vão tendo esse comportamento, né, de predominância de oeste para leste, né? E além disso, para equilibrar os gradientes de pressão, a gente tem a força de Coriolis, que no hemisfério norte atua de oeste para leste e no hemisfério sul atua de leste para oeste, né? Então, dito isso, a gente já percebe que o vento ele tem uma sazonalidade, mas ele tem um perfil estocástico, ele tem um perfil aleatório. E além de aleatório, o vento também tem um perfil que a gente chama de perfil vertical, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente traçar um gráfico do perfil do vento, da velocidade dele em função da altura, o que vai acontecer? Quanto mais próximo do solo eu tiver, ou seja, mais próximo da altura zero, devido ao atrito, as velocidades elas vão tender a zero. É por isso que quando você tenta, por exemplo, colocar uma pipa no chão e fazer com que essa pipa levante por iniciativa própria, ela vai ter uma dificuldade maior de subir do que, por exemplo, como os populares fazem, né?
pedem para alguém segurar a pipa num ponto mais alto e aí então uma outra pessoa puxa a linha e a pipa sobe com uma maior facilidade. Por quê? Porque ela já venceu aquela inércia de altura inicial que precisava ser vencida para ter um determinado gradiente de pressão para fazer a pipa levantar voo, né? Então o vento ele tem basicamente dois perfis, um perfil permanente, que é essa curva cheia aqui, e um perfil instantâneo, que é esta curva mais chuviscada. O perfil permanente ele diz o seguinte: para alturas de 50 até 150 metros, a variação da velocidade do vento ela é muito grande, né? A gente tem uma variação maior. E para alturas de 1.000 metros até 2.000 metros, a variação ela já é bem pequenininha, né? Já é bem suave, tá? E como é que eu faço para modelar, então, a velocidade do vento em função de uma determinada cota, de uma determinada altura? Eu posso usar esses dois modelos aqui. O modelo exponencial, né, que já que a gente tem uma curva exponencial, ou então a logarítmica, que é a função inversa da função exponencial. Então a velocidade do vento para uma determinada cota z, para uma determinada altura, ela é a velocidade na altura de referência, sei lá, você estabelece uma altura de referência, 10 metros, vamos supor, que multiplica a altura desejada pela altura de referência elevada ao coeficiente de Hellman, que é esse A bem aqui. Esse A ele é tabelado e ele depende da rugosidade do terreno. Se o terreno é montanhoso, se o terreno é arenoso, se o terreno é uma geleira, por exemplo, isso tudo vem tabelado, esse Azinho aqui vem tabelado, coeficiente de Hellman. Ou então eu posso usar a função logarítmica, que é esse outro modelo aqui, né? Então a velocidade numa cota desejada z é o logaritmo natural de quem? Da altura desejada dividido pelo comprimento da rugosidade novamente. A rugosidade depende do terreno que eu estou trabalhando. Isso aqui também é tabelado. Dividido pelo log natural de quem? Da altura de referência, que eu vou dizer quanto é, sei lá, 10 metros, por exemplo, dividido pelo comprimento da rugosidade. Tá. Como eu falei para vocês, o vento ele é uma variável aleatória, né? E a velocidade do vento é uma variável aleatória também. Se ela é variável aleatória, então ela tem algumas características estatísticas, como média, desvio padrão, variância, etc. Como é que eu calculo a média, por exemplo, de uma sequência de velocidades do vento? Eu pego as i velocidades do vento que eu tenho, somo e divido pelo número total de velocidades n, né? E se eu quiser saber a direção de uma determinada velocidade do vento, eu vou recorrer a um gráfico bidimensional chamado rosa dos ventos. A rosa dos ventos ela me dá a direção predominante do vento. Aí você me pergunta, Marcel, para que eu preciso saber a direção predominante do vento? Para que eu coloque o meu aerogerador apontando para essa direção e com isso eu tenho uma maior eficiência na conversão eóleo-elétrica, ou seja, a conversão da energia mecânica do vento em eletricidade, tá? E ainda, se eu quiser saber a uniformidade daquele conjunto de velocidades do vento, eu recorro então a essa outra característica estatística chamada de desvio padrão, que a gente aprende como a raiz quadrada positiva de quem? Da variância. Tá aqui. Tá? Então eu tenho que o desvio padrão é a raiz quadrada de 1 sobre n-1 velocidades, somatório de i variando de 1 até n, da iésima velocidade que eu tenho no meu banco, menos a média ao quadrado. Certo? Tá, e como é que a gente então pode obter estatisticamente uma determinada sequência de velocidades do vento? É através de um gráfico como esse aqui, que a gente chama de histograma, em que eu tenho uma sequência de velocidades do vento durante um determinado intervalo do tempo, e que essas velocidades elas vão ter uma determinada frequência associada. Sei lá, 10 metros por segundo ocorre em 5% de todas as amostras. 12 metros por segundo ocorre em, sei lá, 40% das minhas amostras, e assim sucessivamente, né? De tal sorte que eu possa aplicar a definição clássica de probabilidade em função da frequência relativa, onde a probabilidade de eu obter uma variável aleatória discreta VI, ela é quem? Ela é a frequência da iésima velocidade que eu estou tratando, dividido pelo número total de horas ou de amostras que eu estou tratando nesse meu banco de dados. E ainda,
A gente sabe que o valor esperado de uma variável aleatória discreta x, ela é quem? Ela é a média dessa variável aleatória x, discreta, que pode ser dada como somatório de i variando de 1 até infinito, de quem? Do valor da variável aleatória discreta x, i, vezes a densidade de probabilidade daquela variável aleatória xi que eu estou tratando. Tá. Então eu sei que a velocidade média, ela é quem? Ela é o somatório, usando a própria definição de média, de valor esperado, de i variando de 1 até uma iésima velocidade i grande, de quem? Da densidade de probabilidade multiplicada pelo valor da velocidade que eu estou tratando. Mas eu sei que P de VI é quem? É a frequência, tá certo? Da iésima velocidade, dividido por N. Como N vai ficar FI dividido por N. Como N não depende de I aqui nesse somatório, então ele pula fora. Então fica 1 sobre N somatório de I variando de 1 até Izão, F de I VI. Tá? Isso para o caso discreto, a densidade de probabilidade associada. E se eu quiser saber uma outra função muito comum também da gente trabalhar, que é a função de distribuição acumulada, ou função distribuição de probabilidade, o F grande de x, ela é, no caso discreto, o somatório da variável aleatória, que no caso aí vai ser a velocidade do vento, variando de menos infinito até um valor x. No caso, como eu não tenho valores negativos de velocidade, então seria aqui de 0 até 1v, né? Para esse somatório, como eu estou fazendo aqui. Onde essa função de distribuição acumulada da velocidade do vento v, ela é a probabilidade, ela representa a probabilidade de que o vento sopre com uma velocidade v menor ou igual a um valor estabelecido, sei lá, menor ou igual a 10 metros por segundo, tá? Então eu vou somar as velocidades do valor 0 até o valor 10 metros por segundo, de quem? Das densidades de probabilidade P de VI. Se eu quiser saber qual é a probabilidade de que o vento sopre com uma velocidade maior, então eu faço o complemento da distribuição, 1 menos o F grande de V. Ou ainda, se eu quiser saber qual a probabilidade de que o vento esteja, que a velocidade do vento esteja dentro de uma faixa de valores, sei lá, entre 10 e 12 metros por segundo, por exemplo. Então eu teria que somar VI do valor VA, de 10 até 12, as densidades de probabilidade associadas. Isso para o caso discreto. E para o caso contínuo, como é que funciona? Para o caso contínuo, a gente recorre a uma densidade de probabilidade que esse camarada aqui propôs, o Weibull, né? E esse modelo é o modelo mais comum na literatura para modelar o comportamento da velocidade do vento. Onde a função de densidade de probabilidade de Weibull, ela é função da velocidade do vento, v, do fator de forma k e do fator de escala c. Então ela é dada por k dividido por c elevado a k vezes 1v elevado a k menos 1 vezes a exponencial de menos v sobre c elevado a k. Tanto o k quanto o v quanto o c são números reais positivos, onde esse c normalmente ele é um número compreendido entre 1 e 10. Isso aqui é usual na literatura, em projetos práticos, normalmente o c ele fica compreendido entre 1 e 10. Tá? O k o fator de forma, ele é um número adimensional e ele é proporcional à variação de velocidade. O que esse k indica? O k, como o nome diz, é fator de forma. Ele indica o formato da curva. E quanto maior for o valor de k, mais agudo é o pico da curva de Weibull. Quando k é igual a 4, a curva de Weibull ela se aproxima de uma gaussiana. Quando k é igual a 2, a densidade de probabilidade de Weibull ela se aproxima de uma densidade de probabilidade de Rayleigh, que a gente chama, que é a mais comum na literatura, quando k, aqui dentro dessa função, ele é igual a 2. E quando k é igual a 1, a densidade de probabilidade de Weibull ela se aproxima então de uma exponencial. E o c? O c ele é o fator de escala. Ele é um número que tem unidades de velocidade, portanto metros por segundo, e ele qualifica exatamente, ele dá uma noção mais qualitativa da velocidade. Tá certo? Da velocidade do vento. Bom, se eu não estiver interessado em saber a função de densidade de probabilidade de Weibull para modelar o vento, a velocidade do vento, posso usar também a distribuição acumulada, que é mais comum. Por quê? Porque ela está associada com uma probabilidade, né?
A função de distribuição de probabilidade de Weibull, distribuição acumulada de Weibull, é a probabilidade de que o vento sopre com uma velocidade v menor ou igual a um valor pré-estabelecido Bzinho. E a distribuição, ela é quem? Ela é a integral, né, da densidade. Ou ainda, a densidade, ela é a derivada da distribuição, tá certo? Então, se eu integrar esta função aqui, no intervalo de 0 até v, por quê? Porque eu não tenho velocidade do vento negativa, né, eu tenho velocidade 0 até um valor v, então eu vou obter esse outro modelo aqui, que é 1 menos esp de menos v sobre c elevado a k. Quer dizer, quando esse meu k tender para... Quando esse número v sobre c elevado a k tender para infinito, né, então essa exponencial vai tender a 0 e essa distribuição de probabilidade vai tender para 1, que é o valor máximo dela, 100%. Né, a probabilidade máxima é 100%. A mínima é 0 e a máxima é 100%. Tá, isso quando eu tenho banco de dados. Aí você me pergunta, pô, Marcel, mas eu quero estudar, fazer um estudo de uma determinada região e eu não tenho banco de dados, mas eu quero projetar um aerogerador para lá. Tem como fazer? Tem. De que forma? A gente usa essa função aqui, que ela é muito comum na literatura, que é uma função logarítmica, ó, e que vai modelar quem? Vai modelar a velocidade do vento em função de um número randômico que tu escolhe. Eu não falei que a velocidade é uma variável aleatória? Então, se eu meter uma variável aleatória aqui, automaticamente essa função v aqui já vai ser uma função de uma variável aleatória r. Então, eu faço r ser um número aleatório entre 0 e 1, e aí eu vou ter uma sequência de velocidades para cada instante de tempo, v de t. E aí, com v de t, fica tranquilão, né, de eu modelar o comportamento do vento naquela determinada região que eu estou estudando. Tá? Se eu falei para vocês que o C fica entre 1 e 10, né, e que o K normalmente vale 2. Mas, e se eu quiser saber os valores de K e C, sendo que eu não disponho dessas informações, mas eu disponho de um banco de dados que contenha a velocidade média e desvio padrão. Então eu posso obter o K, que é o desvio padrão das velocidades que eu tenho no banco de dados, dividido pela média, elevado a 1.086, e o C, ele é a velocidade média dividido por uma função gama, tá? De 1 mais 1 sobre K. Aí você me pergunta, Marcel, como é a função gama, que eu não lembro mais? A função gama tá bem aqui, já botei para você. A função gama é integral de 0 até infinito, de t, de z menos 1, vezes o esp, de menos t, dt. Aí o que eu faço? Eu faço uma mudança de variável aqui, digo que z vale 1 mais 1 sobre k, resolvo essa integral e chego à conclusão de que o C ele tem esse jeitão aqui. Tá certo, pessoal? Bom, o que eu tinha para mostrar para vocês hoje era isso, esse comportamento estatístico, né, esse tratamento estatístico que se dá para a modelagem da velocidade do vento. Bom, agora que a gente já sabe modelar a velocidade do vento, vai ser fichinha obter a potência de saída de um aerogerador, porque ela é função do cubo da velocidade do vento. Se eu já sei modelar a velocidade do vento, então eu tenho como obter a potência de saída de um aerogerador, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço e obrigado.